Sobre esses casos, a gente conversa agora com o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor César Eduardo Fernandes. Doutor, obrigada pela gentileza dessa conversa aqui com a CNN. Eu aqui agradeço a oportunidade para falar de dois casos que nos chamam muito a atenção e nos preocupam sobremaneira. Pois é, são dois casos, apesar de fazerem parte do mesmo estado, eles não têm qualquer relação direta. Mas ambos aconteceram no Rio de Janeiro e são dois casos também diferentes. De que maneira a comunidade médica olha para esses casos chocantes? Como é que a classe médica vê esse cenário? Você disse muito bem, né? Eu quero partir dessa sua observação, que são dois casos. Primeiro, não tem conexão alguma de um caso como o outro, e são dois casos absolutamente distintos, né? O primeiro dos casos dessa violência que foi praticada contra uma mulher por um anestesista, desse abuso, desse crime hediondo, inaceitável, né, merece de nós, da classe médica, toda a reprovação. E veja o que acontece, né? Quando um caso desse acontece, a população, claro, deve ser informada de todos os detalhes, mas nos preocupa, como médicos, como Associação Médica Brasileira, de que isso possa respingar, infelizmente respinga, sobre a credibilidade dos médicos de um modo geral, né? Não é isso que acontece no dia a dia da medicina. Me permita falar com toda a ênfase, sem nenhum corporativismo. Esse indivíduo deve ser punido ao rigor da lei, nos constrange demais, né, um caso como esse, acontecendo com um profissional médico. Esse indivíduo, salvo o melhor juízo, deve ter alguma psicopatia, deve ser algum doente, com alguma doença psicológica. É inadmissível, né, numa pessoa de extrema vulnerabilidade, estando anestesiada, né, estando sem qualquer noção do que está acontecendo, ser violentada sexualmente dessa maneira. Então, merece a nossa reprovação e nós detestamos que isso aconteça porque pode aparecer manchetes como essa que você está dando. Eu entendo a imprensa, ela tem que chamar a atenção para a gravidade do caso, mas, olha, casos graves no Rio abalam a medicina brasileira. Na verdade, quer dizer, não é a medicina que está abalada, é esse profissional médico que está praticando, na figura de médico, né, algo inaceitável, abominável, né? Então, quero mostrar o repúdio nosso médico a esse indivíduo, mas chamar a atenção para a população de que isso não representa a atividade médica. Tanto é assim que, quando um caso desse vem à tona, vocês corretamente divulgam, né? E nós estamos aqui para recriminar juntamente, para fazer coro com toda essa recriminação, indignação popular. Causa um Não sei se espanto, você não quer que eu já é, fale doutor? Desculpe, Desculpa. causa um espanto em todos, porque a gente projeta no médico e todos nós temos essa relação, de uma relação de acolhimento, de um porto seguro para os nossos males. Todas as pessoas têm conexões maravilhosas com integrantes da medicina que salvaram a sua vida, salvaram a vida de seus familiares. Então, a visão que o ser humano tem do médico é totalmente diferente do que essa bizarrice desse caso no Rio de Janeiro, envolvendo um médico que abusou de pacientes e mais, que foram encontrados milhares de imagens de pornografia infantil nos arquivos dele. É um caso realmente absurdo. Eu agradeço o seu comentário e no bojo do seu comentário está justamente a maneira como nós gostaríamos de ser vistos pela população, como respeitosos, como acolhedores, como resolutivos quando existe a possibilidade de solução e como solidários no sofrimento quando a situação ela não nos permite a resolução plena do caso. É assim que nós queremos ser vistos pelas pacientes. Eu sou um médico, como você está vendo aqui, de cabelos brancos, sou médico há mais de 45 anos, né? E eu tenho muito orgulho da minha categoria e dos meus colegas, né? E abomino completamente um indivíduo como esse. Ele presta um desserviço ao respeito que toda a população tem pelo trabalho médico. Se você me permite, o segundo caso, Por favor. né, o segundo caso, eu quero, na minha primeira manifestação, manifestar a nossa tristeza por essa ocorrência, né? A nossa solidariedade com essa moça que teve esse infortúnio de ter uma complicação. Eu não me lembro de ter visto em outras vezes na minha carreira. Eu também sou um ginecologista obstetra, né? No passado fui um obstetra de fazer muitos partos, mas a obstetrícia é algo que nos absorve sobremaneira, praticamente às 24 horas do dia, durante a semana toda, e à medida em que a gente vai tendo coronárias mais comprometidas, com fluxo sanguíneo
cardíaco mais diminuído, nós vamos optando mais por ser menos obstetras e mais ginecologistas, e praticamente atualmente eu não faço mais obstetrícia, só faço a ginecologia. Eu não me lembro de ter visto um outro caso como esse, mas tudo parece ter decorrido do acesso venoso. Ela fez um acesso venoso nessa mão que foi amputada e a partir desse acesso venoso aconteceram complicações, né? Eu vou falar em tese, não sobre o caso específico, porque, claro, não conheço o que aconteceu, não sei se essa paciente tem alguma intercorrência clínica ou alguma comorbidade, me parece que não, me parece tratar-se de uma moça absolutamente saudável, pelo que está sendo noticiado. Eu só tenho notícias pela imprensa, não tive acesso a nenhuma outra informação, então eu não sei se ela tem algum fator predisponente para que essa tragédia pudesse ter acontecido, né? Não sei se o atendimento foi tempestivo, ou seja, foi feito no tempo correto, à medida em que apareceu a complicação, se o tratamento foi tardio, né? Isso eu não tenho condições de avaliar nesse momento, salvo melhor esclarecimento. Esse caso precisa ser investigado a fundo, por autoridades tanto do judiciário, né, quanto por autoridades dos conselhos regionais de medicina, né? Tem que se apurar responsabilidades para entender se houve, nesse caso, negligência, imperícia, imprudência e, nesse caso, claro, punir os responsáveis. Mas qualquer juízo de valores nesse momento, porque existem situações que, eventualmente, não parece ser o caso, insisto, eventualmente poderiam resultar numa tragédia como essa, não é? Complicações de vasoespasmo a partir de um acesso venoso, de complicação de fluxo sanguíneo arterial, né? Existem algumas doenças, só para dar um exemplo, não é o caso dessa paciente, algumas predisposições à trombose, como é o caso de lúpus eritematoso sistêmico, distúrbios de coagulação, mas eu não sei nada sobre isso, né? Ao que parece, essa paciente era absolutamente saudável. Então, o que eu posso dizer é que fico muito entristecido, fico consternado com o que aconteceu, mas o que precisa ser feito é uma investigação com muito rigor a respeito. Doutor, muito bom poder ouvi-lo, viu? E deixo aqui em nome da CNN, inclusive, todo o nosso respeito, valorização da classe médica, valorização da comunidade científica. Nós sabemos tudo o que aconteceu durante uma pandemia e vocês foram responsáveis pela manutenção das nossas vidas. Vocês foram responsáveis para que o pior não ocorresse. Então, todo o nosso respeito e valorização da figura de equipes médicas pelo Brasil, e agradeço a gentileza de ter ouvido, senhor, as suas palavras. Conversamos com César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza. Muito obrigado.